Oi, pessoal, eu sou a Mariane, coordenadora do time de Economic Research do Gorilla. Eu estou aqui com o Andrew Hyder, ele é CIO da WHG. Andrew, muito obrigada por estar batendo esse papo aqui com a gente. Então, eu queria puxar um pouco mais o papo da estratégia de vocês e também depois a gente falar um pouco sobre as perspectivas que vocês estão tendo para o mercado local e global. Tá bom, meu, obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Então, a gente tem uma cabeça, esse ano tem sido um ano bem diferente do que todo mundo esperava, né? No começo do ano estava todo mundo super pessimista no local e no global. No global, o consenso era que a economia ou tinha que desabar para trazer a inflação para baixo ou ia deixar a inflação continuar correndo alta, né? E realmente a gente está num cenário intermediário, que é um pouso suave da economia nos Estados Unidos, onde a inflação está caindo e tem sido o grande tema do ano, tem sido desinflação. Então assim que a gente tem organizado a nossa cabeça, a nossa estratégia lá no fundo, que por um lado é bom para, por exemplo, ações de tecnologia nos Estados Unidos. Obviamente veio o tema de inteligência artificial também, que a gente acaba escolhendo algumas ações que se beneficiam disso, mas também como um todo, com esse pano de fundo, também ajuda o mercado local, né? A América Latina, a gente acha que é uma geografia que também se beneficia muito. Talvez os grandes beneficiados são tecnologia nos Estados Unidos e a América Latina por razões diferentes, mas é nessa desinflação e normalização que a gente tem falado. Países que nem o Brasil, que aumentaram os juros antes de todo mundo, tem um juro real muito alto, dependem da inflação realmente estar virando no mundo, né? Por isso que o Brasil está tão sensível a esses dados nos Estados Unidos, vem muito forte. De repente o FED tem que aumentar juros mais ainda. Seria muito ruim para o Brasil, que o Brasil está treinando muito esse ciclo de juros, quanto que vai, quão rápido que vai e até onde ele vai. Então, é um pouco assim isso organizado na nossa cabeça de setores, empresas que são beneficiados da desinflação no mundo. E, por enquanto, a gente acha que esse cenário continua. A gente não está comprando nessa visão que talvez a economia nos Estados Unidos está quente demais e está muito forte, vai ter que aumentar muito os juros. E também, por enquanto, nada mostra que a gente vai entrar numa recessão muito forte. Então, a gente tá com essa visão. Achei interessante que você comentou sobre isso. A gente realmente está vendo os dados surpreendendo positivamente, por exemplo, principalmente no PIB brasileiro. A gente teve ontem um dado que surpreendeu positivamente, mas vários outros dados. A gente está vendo desemprego muito baixo e aí, mesmo com os juros super altos para conter a inflação, a gente está se mantendo uma atividade super forte. E aí eu queria saber se vocês estão aumentando a participação do Brasil na exposição de vocês do fundo global, ou vocês ainda estão colocando ele em uma porcentagem um pouco menor e aumentando a sua participação e a exposição em outras regiões. Então, acho que esse ponto que você falou é um fenômeno global, né? Até com os juros mais altos, as economias continuam pujantes. Até a Europa, que teve uma guerra, não entrou em recessão. Estados Unidos, que aumentando os juros, ainda a economia está forte. Então, até o Brasil, com esses juros quase 10% acima da inflação, não consegue trazer o PIB tão para baixo. Tem várias razões, né? O fiscal sendo um deles, continua sendo muito agressivo. Mas também acho que teve algumas mudanças até comportamentais, assim, né? O ser humano que estava na pandemia, preso em casa, depois de poupar por tanto tempo, né? Realmente falou, pô, tem que viver a vida, vou comprar uma casa nova, vou reformar minha casa, vou viajar, tá todo mundo gastando mais. Isso, né, sente o desemprego, acaba ficando baixo. Eu acho que na psicologia, né, finalmente, os bancos centrais ficaram anos e anos tentando despertar os espíritos animais, né, que se chama na economia. E depois da crise da Lehman, foi uma década só de as pessoas poupando. Agora finalmente foi, depois do Covid. Então isso é difícil de trazer de volta para o normal. Mas é por isso que a gente convive esse mundo com juros tão altos, mas ainda assim a economia razoável. Na questão do Brasil, sim, a gente tem aumentado a exposição no Brasil nos últimos meses. Agora, no mês de agosto, a gente ficou um pouco preocupado, até chegou a diminuir. Mas, assim, estruturalmente, nossa cabeça é mais positiva para o Brasil e a gente tenta acertar o momento de aumentar, né, e diminuir e tal. Mas a gente estava preocupado no final do ano passado, quando acho que o local estava muito otimista, né, com o cenário. E a gente olhava o mundo e falava, pô, a Europa está com gás natural caindo para caramba, vai ser bom para eles. China está reabrindo, vai ser muito bom. Estados Unidos está chegando perto do final do ciclo de corte de juros, também estava mais otimista. Então, o Brasil era uma região que a gente não gostava, mas ao longo do tempo, quando ficou muito para trás o Brasil, a gente acha que finalmente fez sentido, né, chegando mais perto do ciclo de cortes de juros no Brasil.
e com, né, nossa cabeça que a inflação vai virar mesmo no mundo, o Brasil vai ser um cavalo que pode continuar indo por um tempo. E já puxa para minha próxima pergunta. Quais diferenças que vocês tiveram pré-pandemia, na pandemia e nesse momento atual em questões de estratégia e disposição? Teve alguma coisa que vocês estavam apostando antes e agora já mudaram de opinião? Ou vocês têm uma questão que se manteve nesse tempo todo? Não é só uma boa pergunta, né? O mercado mudou muito nesse período. Você vê na pré-pandemia, a gente adorava as empresas de software, de tecnologia, que realmente durante a pandemia deram uma acelerada, a gente, né, performou bem também, isso até numa casa antes de montar a WG, a gente estava na BW, com uma estratégia igual ao que a gente faz hoje, mas, né, eu acho que no pós-pandemia ficou muito caro essas ações, então a gente mudou o portfólio um pouco mais para ações de valor, a gente tem essa cabeça mais agnóstica, né, não é só ação de crescimento, não é só ação de valor, não é só Estados Unidos, a gente olha o mundo mesmo, né, o portfólio diversificado. E aí no final do ano passado a gente achou que a tecnologia estava muito para trás, estava barato demais, a gente achava que o mundo ia entrar nesse pouso suave que eu já descrevi, então a gente começou a ter uma exposição muito grande de tecnologia que a gente pegou bem esse ano, por exemplo, então acho que cada fase tem sido um pouco diferente, mas a gente conseguiu navegar esse mercado turbulento. Perfeito. Andrew, queria te agradecer por esse papo, acho que foi bem interessante e deixar as portas abertas para outras conversas que a gente possa ter. Falei bastante com a Pietra também, de vocês com investidores, e ela falou que vocês fazem bastante conteúdo, então acho que fica interessante para vocês conferirem também, e aí a gente marca outros papos. Tá bom, obrigado, foi um prazer. Obrigado, cara,